Vamos discutir hoje um interessante texto de Rudolf Hilferding, que tem por título A Economia Organizada. Esta economia a qual ele se refere é aquela do capitalismo quando ele entrou na sua fase monopólica. Hilferding vai procurar discutir como que o Estado não apenas passou a ter uma nova dimensão na fase do capitalismo monopólico, mas também como que o Estado pode servir à construção do socialismo. Importa observar que a leitura de Hilferding, embora recorrendo como referencial em alguns momentos a Marx, não está pensando diretamente a questão da luta de classes, tal como formulada por Marx no Manifesto Comunista. Hilferding está muito mais próximo da leitura de que é possível, através da luta parlamentar, conquistar espaços ao capital, de tal modo que este caminhar, o caminhar contínuo, vá conduzir ao socialismo e ao Estado sob o controle da perspectiva socialista. O texto que vamos discutir está em um livro publicado há alguns anos pela editora Unesp, livro este que tem por título Utópicos Heréticos Malditos, uma coletânea de textos reunindo não apenas artigos de Hilferding, mas também dos irmãos Webb, de Kautsky, de Saint-Simon, entre outros. Passemos, pois, à discussão do texto de Hilferding. Ele abre a discussão dizendo que é necessário problematizar a expressão capitalismo tardio. É curioso observar que este texto foi escrito em 1927, mas esta expressão capitalismo tardio servirá a Ernest Mandel no seu estudo realizado nos anos 70. Hilferding começa com a seguinte observação: se quisermos saber o que a presente situação realmente significa, e a presente situação é o quadro que estava se configurando no plano internacional do capitalismo nas primeiras décadas do século XX, se quisermos saber o que a presente situação realmente significa, precisamos examiná-la muito mais rigorosamente e caracterizá-la mais precisamente do que aquilo que é feito com o uso da expressão capitalismo tardio. E, neste sentido, para Hilferding, o ponto crucial é que nos encontramos, e ele está fazendo referência àquela conjuntura dos anos 20, nos encontramos no presente em um período do capitalismo em que a era da livre concorrência, durante a qual o capitalismo estava inteiramente submetido a leis cegas do mercado, foi essencialmente superada. Estamos nos movendo em direção a uma organização capitalista da economia. Em resumo, de uma economia regulada pelo livre jogo das forças para uma economia. Esta passagem mostra o quão distante Hilferding está da teoria marxiana. Lembremos que, ao entrar na nova fase do capitalismo, ou quando o capitalismo entra na fase monopólica, ele não elimina as contradições, ele intensifica as contradições da sua própria estrutura. Ainda que, na fase monopólica, o Estado passe a ter um papel mais decisivo no sentido de viabilizar a acumulação capitalista, isto não significa que se havia caminhado para uma economia mais organizada. Basta ver, por exemplo, como que durante o século XX
se sucederam várias crises no âmbito da sociedade do capital. Portanto, dizer que a fase anterior à da livre concorrência era anárquica, mas que ela foi superada de tal modo que a economia está se movendo na direção de uma organização capitalista da economia regulada pelo livre jogo das que era regulada pelo livre jogo das forças para uma outra, que é a economia organizada, trata-se de um equívoco. É desconsiderar o caráter contraditório que está inerente à própria estrutura da sociedade capitalista e de seu desenvolvimento. Para reforçar esta ideia de uma economia organizada, ou seja, a de que, na fase monopólica do capital, a economia passou a ser estruturada de uma maneira menos contraditória, menos anárquica, Hilferding coloca alguns elementos. Diz ele, as características tecnológicas da economia organizada são que, ao lado da energia a vapor e da eletricidade, a química sintética agora desempenha um papel proeminente. Tornou-se madura para a aplicação na manufatura, ou seja, na grande indústria. Manufatura aqui no sentido da grande indústria, não manufatura no sentido que Marx utilizava no século XIX para caracterizar aquelas fases mais iniciais do desenvolvimento do capitalismo. Lembremos que a transição do capitalismo, da sua fase concorrencial para a fase monopólica, é aquela na qual a grande indústria já domina todo o processo de acumulação do capital. Essa aplicação da química significa algo novo. Ela torna a economia capitalista independente da oferta de matérias-primas individuais, pois a intenção é, em princípio, produzir artificialmente importantes matérias-primas a partir de substâncias inorgânicas que estão prontamente disponíveis em grandes quantidades e em todos os lugares. Aqui, a leitura de Hilferding também é bastante distinta daquela realizada por Lenin. Na medida em que o capital se desenvolve, ele passa a ser dependente de matérias-primas de regiões mais distantes do planeta. Para Hilferding, no entanto, na medida em que a química avançou, as respostas do capital, utilizando-se da química, avançaram. Isto significa que as economias se tornaram mais independentes. É totalmente o contrário. Elas vão se tornando cada vez mais interdependentes e, para realizar a produção, a complexidade da produção exigirá matérias-primas vindas das regiões mais distantes. Basta recorrer ao estudo de Lenin, o imperialismo, estudo, estágio superior do capitalismo, e também ao livro de Bukharin sobre o imperialismo, a economia no imperialismo. Prosseguindo aqui com Hilferding. A situação nova torna a economia capitalista independente da oferta de matérias-primas individuais, pois a intenção é, em princípio, produzir artificialmente importantes matérias-primas a partir de substâncias inorgânicas que estão prontamente disponíveis em grandes quantidades e em todos os lugares. Lembremos que estes em todos os lugares são aquelas matérias-primas que não são disponíveis no território europeu. Neste sentido, há uma tensão interna aqui na passagem deste texto. Porque se as economias continuam dependendo de matérias-primas vindas de outros lugares, isso significa que a química não é um elemento decisivo no processo de desenvolvimento do capitalismo, na nova fase que é a fase monopólica. Uma segunda intenção da química sintética é produzir matérias-primas em uma forma tal que sejam bem mais apropriadas para o uso industrial que as matérias naturais,
ou que tenham qualidades inteiramente novas. Uma terceira intenção desse desenvolvimento é produzir matérias-primas orgânicas de alto custo a partir de matérias inorgânicas baratas. Para Hilferding, isto comparece como uma espécie de resposta do capital aos seus problemas internos, quando, na verdade, as respostas encontradas pelo capital, sobretudo quando avança a química, a física, a biologia, entre outras áreas do conhecimento, é de incorporar as conquistas científicas à própria lógica do capital, intensificando, assim, as contradições internas do próprio desenvolvimento capitalista. A segunda característica, aponta Hilferding, a segunda característica da situação é que a indústria capitalista, reanimada pelo vigoroso e inédito influxo de conhecimento científico, está empenhada em utilizar as novas oportunidades de uma forma organizada. Portanto, observemos que Hilferding, em vez de trabalhar cada vez mais no processo de contradição que se acentua à medida em que o capital se expande, ele está olhando para um suposto desenvolvimento do capitalismo que vai assumindo, ou que estaria assumindo, uma forma cada vez mais organizada. É significativo que as indústrias recém-instaladas não se estão constituindo apenas em uma base tecnológica mais complexa. Já era o caso no período imediatamente anterior, mas estão se organizando em uma escala de amplitude mundial. Se elas estão se organizando em uma escala de amplitude mundial, isto significa também que as contradições são elevadas ao plano mundial, como atenta Lenin no seu estudo. O desenvolvimento de cartéis e trusts, que foi realizado com êxito na indústria, é agora a primeira palavra proferida pelas novas indústrias à medida que fazem sua entrada na cena mundial. Lembremos que, para Lenin, a presença dos cartéis e trusts não eliminam as crises do capitalismo, muito menos tornam o capitalismo muito mais civilizado. Pelo contrário, os cartéis e trusts representam disputas mais acirradas e violentas de mercado. Disputas estas que podem conduzir, e efetivamente conduziram, até mesmo ao uso das forças militares para garantir ou expandir territórios. Um terceiro fenômeno característico, prossegue Hilferding, é a internacionalização da indústria capitalista. O esforço para unificar os vários monopólios nacionais, trusts e cartéis em nível internacional. Aqui ele está caindo também em uma ilusão que será refutada por Bukharin e por Lenin. Ou seja, os monopólios, eles podem momentaneamente estabelecer acordos internacionais, mas tão logo se sintam fortes, estes acordos tendem a ruir, uma vez que cada estrutura monopolista tem por finalidade conquistar para si mesma o conjunto do mercado. A leitura de Hilferding está caminhando no sentido de apontar para uma certa relação de harmonia que passa a haver entre os cartéis e os trusts no plano internacional. Outra será, lembremos mais uma vez, a leitura que está presente com dados empíricos, tanto no estudo de Bukharin sobre o imperialismo, quanto no estudo de Lenin, o imperialismo, estágio superior do capitalismo. Às vezes traduzido como o imperialismo, fase superior do capitalismo. Prossegue Hilferding. Agora, neste processo no qual a internacionalização da indústria está imersa, com os vários monopólios nacionais, trusts e cartéis em nível internacional, agora procuram agora conexões internacionais e cultivam suas relações exteriores. E como se tornou vigorosa essa tendência para a organização internacional?
ou seja, é como se fosse se constituir um grande trust internacional e, consequentemente, haveria um desenvolvimento harmônico no interior do capitalismo no plano internacional. Quando a classe operária começou a se organizar e os sindicatos formaram o primeiro elemento econômico organizado no capitalismo, os empresários começaram a superar nossas organizações. Devemos tomar cuidado para que isso não ocorra também na arena internacional. Ou seja, Hilferding está de passagem observando que, na medida em que o capitalismo se fortalece, ele pode trazer novos problemas para a classe trabalhadora. No entanto, este não é o eixo da reflexão que ele vai desenvolvendo. Na verdade, ele está procurando demonstrar como que o Estado continua sendo necessário para a classe trabalhadora, só que o Estado na posse nas mãos da classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora organize com o Estado a nova sociedade. Lembremos que, em Lenin, no livro Estado e a Revolução, no qual recorre constantemente aos estudos marxianos e engelsianos, a finalidade da classe trabalhadora, ao realizar a luta de classes visando a derrubada da burguesia enquanto classe, não é se apossar do aparato de Estado para consolidar uma nova forma de Estado, e sim apossar-se do aparato de Estado para ir dissolvendo progressivamente o Estado na medida em que a sociedade avança para a constituição do modo de produção comunista. O quarto ponto levantado por Hilferding é de que, mesmo os negócios conduzidos por um empresário isolado, deixaram de ser simplesmente um negócio privado dos empresários. A sociedade, que é uma abstração aqui na leitura de Hilferding, lembremos que a sociedade está dividida em classes. A sociedade não é um ente genérico. A sociedade começou a perceber que tem interesse em elevar a produtividade em todos os empreendimentos individuais e, portanto, que a pessoa responsável pela administração econômica em cada caso, leia-se o capitalista ou então os representantes do capital, deve desenvolver permanentemente suas funções técnicas e organizacionais para aumentar a produtividade. Observemos como que, a cada passo, Hilferding vai se afastando da discussão de contradições fundamentais que perpassam o desenvolvimento do capitalismo. É como se o capitalismo estivesse padecendo apenas de planificação. Tão logo a estrutura capitalista entrasse em uma fase de planificação plena, estariam dadas as condições para o desenvolvimento econômico geral. Feito isso, a classe trabalhadora teria apenas o trabalho de se apossar do aparato de Estado para gerenciar aquele Estado que já estava desenvolvido no sentido de uma programação, no sentido de uma estrutura, se pudéssemos pegar aqui uma expressão weberiana, uma estrutura racional. Prossegue Hilferding. O desenvolvimento dos negócios não é mais um assunto privado do empresário, ou seja, do capitalista, mas um problema da sociedade como um todo, ou seja, implica também a classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem que estar preocupada em como vão se dar os elementos para o desenvolvimento dos negócios. Portanto, não é mais algo que interessa apenas ao capital, interessa também aos trabalhadores. Notemos como que Hilferding vai caminhando cada vez mais dentro de um terreno bastante pantanoso que desemboca em toda a política do reformismo social. A coisa mais importante é a formação de conglomerados, a concentração de um crescente número de empreendimentos sob comando único, são meios de eliminação da concorrência no que diz respeito aos negócios individuais. Ou seja, na medida
em que vão se constituindo as grandes empresas, isso significa que aquela pulverização de interesses privados, ela vai desaparecendo e passa a haver apenas uma concentração que vai ser a representação dos interesses coletivos, ou como diz Hilferding, dos interesses da sociedade. A doutrina do capitalismo era que somente a pressão da livre concorrência poderia estimular a economia e acarretar as necessárias inovações e avanços técnicos. O principal argumento contra o socialismo sempre foi: vocês eliminam a iniciativa privada da livre concorrência e não oferecem nada em troca. Sua economia não funcionará, porque deixam de levar em conta a ambição e o interesse pessoal do proprietário privado dos meios de produção. Responde Hilferding: é muito interessante ver como, no desenvolvimento da moderna ciência da administração, estão sendo pensados métodos para substituir esta livre concorrência entre interesses pessoais privados por métodos científicos de planejamento. Métodos sofisticados têm sido desenvolvidos de modo a substituir a competição baseada no interesse pessoal por um método científico de competição. Ou seja, Hilferding está se referindo aqui à intensificação da concorrência entre os capitais, só que em um outro patamar, em um outro plano. No entanto, ele vai adocicando tanto a sua leitura do desenvolvimento do capitalismo, que fica aquela ideia mais geral de que é possível debelar as contradições internas do capitalismo, dentro da própria ordem do capital, na medida em que vão sendo desenvolvidos métodos científicos de organização da produção, métodos científicos de organização da economia. Este é o verdadeiro princípio que nós, socialistas, aplicaríamos em nossa administração da economia. Ou seja, como o capital avançou para uma planificação, é necessária, estão dadas agora as condições para que os trabalhadores se apossem do poder de Estado para aprofundar esta planificação. O problema do capital, ou o problema do capitalismo, é que ele não socializa ou não redistribui os frutos desta planificação. Daí que se coloca a necessidade do socialismo para Hilferding, ou seja, tomar o poder de Estado para organizar o Estado de uma maneira planificada, só que desta vez orientado pela perspectiva socialista. O capitalismo, prossegue ele, abdica por si mesmo da principal objeção que pode levantar contra o socialismo e, ao mesmo tempo, a última objeção psicológica ao socialismo vem abaixo. Ou seja, o próprio capitalismo está reconhecendo, como dizem os socialistas, ou como apregoam os socialistas do período, que é necessário planificar a economia. Hilferding não está vendo que esta planificação, ou esta racionalização das estruturas do capital, elas são feitas para garantir a acumulação privada, e, portanto, elas são insuficientes para dar conta dos interesses reais da classe trabalhadora. É somente nesta medida em que ele praticamente está visualizando o caráter negativo da sociedade capitalista. Na medida em que ela se planifica, mas não redistribui a riqueza, se faz necessário o socialismo para continuar aquela planificação, aprofundar aquela planificação e redistribuir a riqueza. De fato, portanto, prossegue Hilferding, capitalismo organizado significa a substituição teórica do princípio capitalista da livre concorrência pelo princípio socialista da produção planejada. Ele reduz o socialismo a uma planificação da economia. O socialismo, ele implica não apenas uma transformação das relações econômicas, mas também das relações espirituais e das relações sociais como um todo. Não é apenas uma questão de mudar modelos de produção,
ou sistemas de produção, ou mesmo mudar como que a economia ela é planificada. Isso é apenas um ponto de partida no conjunto da teoria do socialismo e do comunismo, tal como pensadas por Marx e Engels, e também por autores como Rosa Luxemburgo, ou Lenin, ou Bukharin. Essa economia planejada e conscientemente dirigida torna possível, em uma extensão muito maior, a ação consciente da sociedade, ou seja, ação por meio da única organização consciente da sociedade, equipada com poder coercitivo, a saber, o Estado. Ou seja, o socialismo é o único capaz de realizar uma economia verdadeiramente planificada. Tão logo isto se torne realidade, teremos atingido o objetivo final, que é o controle do Estado por parte da classe trabalhadora, a fim de planificar o desenvolvimento social. Esta é a leitura de Hilford. O problema é como queremos configurar esta interpretação. O problema é como queremos configurar essa interpenetração. Transformar, com a ajuda do Estado, uma economia organizada e dirigida pelos capitalistas. Notemos mais uma vez que esta economia organizada e dirigida, ela é caótica, ela é sujeita a contradições internas insolúveis, daí as crises ou mesmo a necessidade das guerras mundiais. Com a ajuda do Estado, uma economia organizada e dirigida pelos capitalistas em uma que seja dirigida pelo Estado democrático, ou seja, quando os trabalhadores tomarem posse do aparato de Estado. Segue-se que o problema com que se defronta a nossa geração não pode ser outro que não o do socialismo. Observemos, Hilferding não está renegando a ideia do socialismo, mas, no fundo, ele está colocando em segundo plano a questão da luta de classes, uma vez que, para ele, se trata de conquistar o socialismo através de reformas que aparecem posteriormente no texto como sendo reformas parlamentares, a exemplo de Bernstein. Uma economia organizada e dirigida pelos capitalistas em transformar uma economia organizada e dirigida pelos capitalistas em uma que seja dirigida pelo Estado democrático. Segue-se que o problema com que se defronta nossa geração não pode ser outro que não o do socialismo. Se nós, como social-democratas, lutamos no passado por direitos políticos, pela implementação e ampliação de políticas sociais, então, como resultado do próprio desenvolvimento econômico, a questão do socialismo está agora colocada. Ou seja, chegou o momento em que as ideias socialistas amadureceram e, portanto, cabe à classe trabalhadora se apossar do poder de Estado para aprofundar o Estado planificado. Refiro-me, prossegue ele, à crescente interpenetração entre a economia e o Estado, as suas relações recíprocas que vão se tornando mais estreitas à medida que a economia se torna mais organizada. Durante o período da livre concorrência, a influência do Estado sobre a economia já existia em algumas esferas. Por exemplo, no controle estatal do mercado monetário ou em questões de política fiscal e de política comercial. É importante observar aqui como que, ao se referir à passagem de uma economia planificada para uma outra economia planificada, só que administrada com outro sentido, em nenhum momento Hilferding coloca a questão das contradições internas que marcam o desenvolvimento do capitalismo na fase monopólica. É novo e mais importante, mas o que é novo e mesmo mais importante, prossegue ele, é a regulação estatal que afeta diretamente
a maior parte do proletariado, o mercado de trabalho. Lembremos que, quando se discute o socialismo na perspectiva marxiana, não se está discutindo o mercado de trabalho, e sim a abolição do assalariamento. Graças à Revolução, temos agora o seguro-desemprego. Isso significa uma regulação muito específica da oferta e da demanda no mercado de trabalho. Como resultado do sistema de acordos salariais e dos tribunais de arbitragem, há atualmente uma regulação política dos salários e da jornada de trabalho. A revolução a qual está se referindo aqui é a conquista de direitos por parte dos trabalhadores. Estas conquistas foram importantes. É sempre significativo observar que não se deve descartar as conquistas mais contingentes que são possíveis à classe trabalhadora em determinado momento. No entanto, não são elas que resolverão as contradições de classe. Aqui, Hilferding está apontando fundamentalmente para transformações jurídicas que aconteceram nas relações de trabalho. Se pegarmos, por exemplo, o capítulo 8 do livro Reforma e Revolução, de Rosa Luxemburgo, capítulo 8 em algumas edições e capítulo 3º, segunda parte, em outras edições, veremos Rosa debatendo com Bernstein a respeito da questão do jurídico. Rosa apontando que conquistas jurídicas são importantes, mas as transformações sociais radicais, elas não se fazem à luz do jurídico, e sim da luta de classes propriamente dita. Fica aqui a recomendação para a leitura do capítulo 8 ou 3, dependendo a edição, 3 da segunda parte do livro, de Rosa Luxemburgo, Reforma ou Revolução. Continuemos aqui com os apontamentos jurídicos de Hilferding. Mas o que é novo, e mesmo o mais importante, é a regulação estatal naquela área que afeta diretamente a maior parte do proletariado, o mercado de trabalho, leia-se emprego, desemprego. Graças à Revolução, ou seja, às transformações que se operaram no terreno jurídico, temos agora o seguro-desemprego. Isso significa uma regulação muito específica da oferta e da demanda no mercado de trabalho. Como resultado do sistema de acordos salariais e dos tribunais de arbitragem, e aqui está o centro, o locus do jurídico, há atualmente uma regulação política dos salários e da jornada de trabalho. A situação pessoal do trabalhador é determinada pela política conduzida pelo Estado. Por outras palavras, os níveis salariais, eles não obedecem apenas às necessidades de sobrevivência do trabalhador. São resultados também de políticas adotadas no plano do direito, portanto, no plano da legislação e da legislação conduzida pelo Estado. A situação pessoal do trabalhador é determinada pela política conduzida pelo Estado. Se temos sido capazes de manter em seu conjunto o nível de salários reais, essa defesa do nível salarial tem sido possível, acima de tudo, porque a influência política da classe operária foi grande o suficiente para evitar uma redução dos salários. Aqui ele está falando dos salários reais. Lembremos que Marx estabelece uma diferença entre salários reais e nominais. Salários reais são aqueles que traduzem efetivamente o poder de compra da classe trabalhadora e que permite à classe trabalhadora viver em condições mínimas adequadas. Já salários nominais são aqueles que têm uma série de zero, mas cujo montante não compra absolutamente nada ou quase nada daquilo que o trabalhador necessita para se manter vivo. Hilferding está dizendo, as lutas da classe trabalhadora conseguiram manter no plano jurídico os ganhos salariais e os salários reais.
evitando, assim, uma redução dos salários, portanto, do poder de compra do trabalhador. Ele não descarta, nesse sentido, que uma parte dos salários é definida não pelas necessidades econômicas do trabalhador, e sim pelo grau atingido pela luta de classes, pelo menos no plano das reivindicações salariais. O salário semanal é um salário político, ou seja, existem as necessidades dos trabalhadores, mas também existe o terreno jurídico definindo quanto que deve ser, por exemplo, o salário mínimo. O salário semanal é um salário político. O tamanho do envelope de pagamento depende do poderio da representação da classe operária no parlamento. Ou seja, aqui é um momento fundamental da discussão. Hilferding não está jogando as fichas na consciência de classe, visando a superação da sociedade capitalista. Ele está jogando as fichas, assim como Bernstein, no potencial que a classe trabalhadora tem de se organizar e reivindicar no plano legal, ou seja, do parlamento, melhorias nas suas condições de existência. O salário semanal é um salário político. O tamanho do envelope de pagamento, ao final de semana, por exemplo, depende do poderio da representação da classe operária no parlamento, do poderio de sua organização e das suas relações de força na sociedade fora do parlamento. Ou seja, a classe operária tem que estar organizada fora da luta parlamentar, mas é somente estando organizada fora da luta parlamentar que ela pode pegar e atacar, ou melhor, investir para que, no plano do parlamento, sejam constituídas leis favoráveis à classe trabalhadora. Isso não deixa de ser verdade em parte. Uma classe trabalhadora organizada, ela é capaz de pressionar no sentido de extrair leis no plano do parlamento. No entanto, a luta parlamentar é apenas a luta jurídica, é uma instância da luta, é a luta pela conquista dos direitos de cidadania, é a luta pela conquista de condições mais adequadas de existência para o conjunto da classe trabalhadora, mas ela não representa efetivamente a superação das contradições de classe e muito menos das relações de exploração que contrapõem trabalho e capital. Hilferding faz aqui um chamado às mulheres, mostrando como elas são importantes no sentido de lutarem pela manutenção do poder aquisitivo dos salários. E às mulheres operárias, em particular, devemos dizer, quando votam, vocês estão decidindo sobre o pão e a carne e sobre o nível dos salários ao mesmo tempo. Ainda que a discussão de Hilferding esteja reduzida à esfera parlamentar, ele está colocando aqui uma grande verdade. As mulheres, quando votam, se bem que ele está jogando a responsabilidade apenas para as mulheres, teria que jogar também para os homens que votam. Às mulheres operárias, em particular, se faz o apelo. Quando votam, vocês estão decidindo sobre o pão e a carne, que é uma verdade, e sobre o nível dos salários ao mesmo tempo, que também é uma verdade. Porque se a classe trabalhadora continuar votando nesta gama de candidatos conservadores, anti-humanistas, reacionários, que a todo momento estão flertando ou abraçando e mesmo beijando o irracionalismo, não tem como a classe trabalhadora conquistar melhorias imediatas nas suas condições de existência. E aí não adianta ficar reclamando que o governo ele se aproxima das políticas neoliberais, porque para mudar também o rumo das políticas implementadas por governos reformistas, é necessário que esses governos reformistas olhem pela janela do Palácio do Planalto, por exemplo, e vejam lá fora milhões e milhões de trabalhadores organizados e dispostos à luta. Mas, se você olha lá para fora e só vê as emas do Planalto, não tem como desenvolver outras políticas, senão estas que cedem cada vez mais, em vez de ganhar cada vez mais em prol dos interesses da classe trabalhadora. É uma grande verdade que Hilferding está colocando aqui. Quando votam, sejam eles
sejam os homens ou as mulheres, se está decidindo sobre o pão e a carne e sobre o nível dos salários ao mesmo tempo. Prossigamos aqui com Hilferd. Para legitimar o seu argumento, Hilferding se diz ancorado em Marx. Dirá ele: nesse ponto, chegamos à nossa posição em relação ao Estado. Gostaria de invocar aqui o melhor de todos os marxistas, lembrando que Marx nunca foi marxista, segundo seus próprios dizeres. Gostaríamos de invocar aqui o melhor de todos os marxistas, que nessa ocasião também está de acordo com Marx. Qual era, historicamente, nossa atitude em relação ao Estado? Não há dúvida de que, desde o início do movimento operário, e, em particular, o movimento socialista, foi o primeiro a defender a ideia, está se referindo aqui a Marx, foi o primeiro a defender a ideia da influência do Estado sobre a economia, em oposição ao liberalismo. Aqui, ele está mostrando o seguinte: a teoria de Marx não é uma teoria liberal do Estado, é uma teoria que está nas antípodas do pensamento liberal. Não há dúvida de que, inicialmente, no campo da política social, temos reivindicado a intervenção do Estado e uma ampliação do poder do Estado. E, agora, estamos reivindicando sua extensão do domínio da política social ao da política econômica e da administração da economia. Olhar a administração da indústria e da sociedade como uma questão social, esse tem sido o verdadeiro princípio do socialismo. E a sociedade não dispõe de outro instrumento com que possa atuar conscientemente que não o Estado. Aqui, Hilferding está em um terreno extremamente problemático. Primeiro que ele está reduzindo a questão da luta de classes à questão social. Olhar a administração da indústria e da sociedade como uma questão social. Seria como exigir que as indústrias tivessem responsabilidade social, ou então, como se ele fosse um defensor da responsabilidade social das empresas. Esse tem sido o verdadeiro princípio do socialismo. Pelo contrário, o princípio do socialismo é a luta de classes. O princípio do socialismo marxiano é desenvolver a consciência de classe para, através da luta de classes, suplantar o poder de dominação da burguesia e instaurar uma forma de Estado capaz de caminhar para a sociedade inicialmente socialista e, posteriormente, comunista, que já não dependeria mais da presença do próprio Estado. O olhar a administração da indústria e da sociedade como uma questão social. Esse tem sido o verdadeiro princípio do socialismo. E a sociedade, mais uma vez a abstração sociedade, não dispõe de outro instrumento com que possa atuar conscientemente que não o Estado. O que não é uma verdade. Existem outros mecanismos de luta no interior da classe trabalhadora, tais como o sindicato, os partidos, sendo que o Estado é uma mediação que se coloca como necessária para a classe trabalhadora, enquanto mediação de transição em direção à sociedade ou ao modo de produção comunista. Mas temos sido cuidadosos em evitar cair nas concepções da burguesia, ainda que flerte com o reformismo social. Hilferding acredita que está distante das posições burguesas e das posições liberais. Lembremos que, por exemplo, os liberais eles não temem falar em classes sociais. A questão é que eles não problematizam as classes sociais. Mas temos sido cuidadosos em evitar cair nas concepções da burguesia, em particular na filosofia do Estado alemão. O método marxista, portanto, da teoria marxiana, exige que, no tratamento dos fenômenos sociais, devemos dissolver o fetichismo da aparência pela análise da realidade. Isso é uma verdade. Só que Hilferding
do conjunto da sua argumentação, não está conseguindo fazer isso. Ou seja, não está conseguindo superar o fetichismo produzido pelo desenvolvimento da própria sociedade capitalista. Daí que ele cai na ideia de que a sociedade capitalista se tornou planificada ou se tornou mais organizada. A filosofia alemã do Estado absolutizou e deificou o Estado. Ela imaginou que o Estado é a realização da liberdade, da moralidade e dos vários outros princípios metafísicos. Marx indicou um aspecto crucial do Estado quando disse que não deve ser olhado apenas como uma estrutura política, mas também em termos de seu conteúdo social, que consiste no fato de que a classe trabalhadora dominante mantém sua dominação por meio do poder de Estado. Ora, Marx colocou que é necessária a conquista do poder de Estado para que se caminhe em direção ao comunismo, uma vez que, tão logo a revolução fosse feita, haveria a resistência da classe burguesa no sentido de tentar reconquistar o poder político, controle econômico da sociedade. Marx não disse que a classe trabalhadora deve conquistar o poder de Estado e manter o poder de Estado. Aqui é uma deformação que Hilferding está introduzindo na teoria marxiana. Retomemos a passagem de Hilferding. Marx, sem dúvida, indicou um aspecto crucial do Estado, quando disse que não deve ser olhado apenas como uma estrutura política, mas também em termos de seu conteúdo social, que consiste no fato de que a classe dominante mantém sua dominação por meio do poder de Estado. A classe dominante, que procura manter a estrutura de classes, faz isto, mas o proletariado convertido em classe dominante não vai utilizar o poder de Estado, ou não deve utilizar o poder de Estado, para perpetuar o poder de Estado, e sim dissolver o poder de Estado. É isto que Marx indica ao fazer a diferenciação entre revolução política e revolução social. A revolução política é aquela na qual uma classe substitui a outra e consolida o seu poder de classe. A revolução social é aquela na qual o proletariado derroca o conjunto da classe burguesa, instaura uma forma de Estado que é a ditadura do proletariado, e este Estado deve caminhar para o definhamento à medida em que as conquistas em direção ao socialismo e ao comunismo vão se estabelecendo ou fossem se estabelecendo. Mas essa definição do Estado, por Marx, não é, na verdade, uma teoria do Estado, pois é válida para todas as formações estatais desde o início da sociedade de classes. É verdade, Marx sempre coloca que o Estado acompanha o desenvolvimento das estruturas de classes. Peguemos, por exemplo, o item 9 do livro de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, item este que se chama Barbárie e Civilização, na qual Engels faz uma síntese de como surgiu o Estado. Fica aqui outra recomendação. É válida para todas as formações estatais desde o início da sociedade de classes. Você tem que explicar, o que se tem que explicar são os aspectos distintivos no desenvolvimento do Estado. O Estado, em termos políticos, não é nada senão o governo, a máquina administrativa e os cidadãos que a compõem. Observemos que, mais uma vez, ele dissolve a questão das classes, não fala aqui em sociedade, mas fala em cidadãos, que também é uma abstração, uma vez que estes cidadãos são divididos entre cidadãos proprietários dos meios de produção e cidadãos não proprietários dos meios de produção. O Estado, em termos políticos, não é nada senão o governo, a máquina administrativa e os cidadãos que o compõem. Em outras palavras, isso significa que o elemento essencial em todo Estado moderno são os partidos, porque os indivíduos só podem tornar efetivos os seus desejos por intermédio de seu partido. Ora, aqui ele está se referindo aos partidos na sua forma institucional, aquelas organizações que vão disputar as eleições parlamentares. Lembremos que, para Marx, partido
é muito mais do que esta estrutura formal a qual Hilferding e também Bernstein se referem. Partido é a classe organizada em prol dos seus interesses próprios de classe. Portanto, o partido, ele é a classe com consciência de classe para Marx. Partido não é organização formal. Aqui, Hilferding está apontando para um outro elemento, ou seja, é necessário conquistar o poder de Estado. Como é que se conquista o poder de Estado? A classe operária, ela precisa desenvolver a sua consciência. Para onde esta consciência é canalizada? Para os partidos que a representam. E estes partidos vão disputar eleições, e estas eleições é que vão fazer com que o Estado burguês se transforme em Estado proletário. Esta é uma ilusão que é rebatida continuamente por Rosa Luxemburgo no seu livro Reforma ou Revolução. O elemento essencial em todo Estado moderno são os partidos, porque os indivíduos só podem tornar efetivos os seus desejos por intermédio de seu partido. Todos os partidos são componentes necessários do Estado, tanto quanto o governo e a administração. A luta do partido não é mais do que reflexo da luta entre as classes, e, portanto, a expressão do conflito de classe. Ou seja, ele joga a questão do conflito de classes, ou melhor, reduz a questão do conflito de classes à luta partidária, e não à classe organizada e disposta a caminhar em direção à revolução que derrubaria o poder da burguesia. Se, portanto, o conteúdo da luta em relação ao Estado é ganhar influência sobre a administração da economia, só então torna-se clara a total originalidade da observação de Marx. Ou seja, ele transforma Marx em um reformista social. Seria como Marx estivesse dizendo: trabalhadores do mundo, univos para que possam escolher um partido, neste partido escolher seus candidatos, votar nesses candidatos, a fim de vocês serem representados no âmbito do Estado, de tal modo que a classe trabalhadora possa ter conquistas por via parlamentar. Isto não quer dizer que a via parlamentar não seja importante. O que estamos procurando acentuar aqui é como que Hilferding, de mãos dadas com o reformismo, encaminha a luta não para o plano da luta de classes propriamente dita, e sim para o plano da luta parlamentar. Concluindo, portanto, o texto de Hilferding. Se o conteúdo da luta de classes em relação ao Estado é ganhar influência sobre a administração da economia, só então torna-se clara a total originalidade da observação de Marx. Uma observação que ele considerou tão importante que incluiu não só em O Capital, mas também no Manifesto de Lançamento. E aí ele pega uma passagem de Marx, que está dentro de um contexto mais amplo, e reduz esta passagem de Marx à luta parlamentar. Qual é a passagem que Hilferding extrai do Capital? É a seguinte: a respeito da jornada de 10 horas. Consequentemente, a lei da jornada de 10 horas não foi apenas um grande êxito prático, foi a vitória de um princípio. Pela primeira vez, em plena luz do dia, a economia política burguesa sucumbia ante a economia política da classe operária. Qualquer um que venha a ler o capítulo 8 do volume 1 do Capital, perceberá que Marx não está descartando conquistas legais que foram obtidas pela classe trabalhadora no século XIX. Mas ele aponta que estas conquistas imediatas são insuficientes para responder aos problemas candentes, aos problemas cruciais que vive a própria, ou que permeia a existência da própria classe trabalhadora. E este problema essencial está ligado às relações de exploração, à dominação do capital sobre o trabalho. E conclui Hilferding. O que isso significa, é a leitura que ele faz da passagem, o que isso significa é que, quanto mais a sociedade capitalista sucumbir ante a crescente influência da classe operária no plano parlamentar,
mais vitorioso será o princípio político da classe operária de usar o Estado como um meio para a administração e o controle da economia do interesse de todos. Ou seja, pela via parlamentar, se conquista o poder político, se conquistando o poder político, se conquista o poder de Estado, e o Estado passará a ser um instrumento de administração permanente da classe trabalhadora. Ou seja, Hilferding não está apontando aqui na sua conclusão para a ideia do definhamento progressivo do Estado, e sim para a persistência da organização do Estado na medida em que a classe trabalhadora se tornou também a classe dominante. Portanto, ele não está falando de revolução social, mas tão somente de revolução política. Com estes elementos, concluímos a leitura deste interessante texto de Hilferding, que coloca problemas importantes, mas também aponta para o caráter reformista que ele está procurando apresentar aqui na sua teoria. Discutimos hoje o texto A Economia Organizada, um texto de 1927, de Rudolf Hilferding, que está no livro Utópicos, Heréticos e Malditos, publicado pela editora Unesp. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas. Se gostarem, divulguem o nosso canal, a fim de socializarmos cada vez mais o conhecimento, e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Até breve.